Olá, seja bem-vindo a mais um dia, a mais uma conversa, a qual nós podemos falar do nosso Pai, do nosso Abba, do nosso Deus, daquele que construiu tudo que vemos, tudo que os nossos olhos naturais pode contemplar, desfrutar, tudo que a gente pode olhar, nos alimentar, sentir o cuidado, sentir a beleza, poder construir. Tudo isso foi Ele que criou para que nós viéssemos desfrutar. E muitas das vezes estamos tão corridos, ignorando tudo que Ele criou e nem mesmo desfrutando de tamanha beleza. Não só de toda a natureza, de toda a terra que Ele criou, de todos os animais, os barulhos dos pássaros. Não só tudo isso, mas estamos deixando de desfrutar de mesas, de pessoas. Porque quando o Senhor Ele vai criando todas as coisas, Ele vai dizendo que é bom. Mas quando Ele cria o ser humano, Ele diz que é muito bom. Ele dá um upgrade, tipo, esse aqui é um pouco melhor, eu amo um pouquinho mais, eu me dediquei mais. E nós estamos deixando de desfrutar de pessoas, muitas das vezes por conta da correria, e outras vezes a gente acaba nos distraindo com outras coisas que talvez são até fúteis, ou simplesmente o passar do dedinho no telefone vendo várias coisas, mas não desfrutamos mais um do outro, que é algo muito importante para a nossa mente, para a nossa vida, para a nossa construção. Porque temos a tendência de achar que podemos nos construir sozinhos, com as nossas ideias, ideologias, mas nós precisamos também ouvir o outro e aprender com o outro para agregar naquilo que temos, naquilo que podemos e queremos, né? Crescer, evoluir, porque nós somos limitados. Então, dentro da minha limitação, eu posso ajudar na limitação do outro. E assim, ele também pode estar me ajudando, agregando algum ponto que eu não observei, algo que eu ainda não consegui, talvez, aprender. Então, devemos sim compartilhar, conversar, agregar, crescer juntos, estar aí juntos num único propósito de poder ser edificado e edificar o outro. Agora tem algo também muito especial que Jesus deixou para mim e para você, que é a sua palavra. João, eu não vou lembrar aqui o versículo certo, mas ele vai dizendo que se fosse contar, se ele falasse, se fosse contar tudo aquilo que Jesus fez, se a gente fosse anotar tudo que Jesus fez, não caberia nas prateleiras de livros dessa terra. De tantas coisas que ele fez, tantas coisas que ele faz. Mas ele deixou um resumo. E esse resumo de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo que ele deseja que sejamos, tudo aquilo que ele espera de nós e que ele se apresenta para nós, ele deixou um único livro de apenas 66 livros que conta e declara do começo ao que nos espera para o nosso fim, de quem ele é, do que ele quer, do que ele faz e do que ele espera de nós. Só que em meio a um único só livro que ele deixou para nós nos perdemos, nós nos cansamos, nós damos desculpa e nós não lemos. E muitas das vezes eu escuto as pessoas dizer que não entende. E eu creio que realmente não entende. Porque quando a gente pega para ler ali a Bíblia, a maioria dos livros são históricos. São coisas que já aconteceram. Os próprios evangelhos, que a gente lê, que é a história de Jesus, é história, já diz, né? Aquilo que ele fez enquanto ele estava aqui. Então a gente precisa entender, muitas das vezes, porque ele falou aquilo. Nós sabemos que é um contexto diferente. Jesus estava em Israel, Jesus estava em outro continente do nosso, cultura diferente, jeito diferente. E como que a gente vai conseguir compreender tudo, absorver tudo que ele está dizendo no texto? Tudo que está sendo ensinado para nós naquele texto, se eu olhar simplesmente com as expectativas. Quem tem a língua presa não entende, é difícil algumas palavras. Trazendo para a minha cultura, para os dias de hoje, eu preciso em primeiro entender como que foi dito, para quem foi dito, o que Jesus queria para aquele povo, para depois aplicar na minha vida. E para uns, isso não é tão fácil.
por isso que é difícil o entendimento. Então hoje eu quero te ensinar como ler a Bíblia de uma forma que você vai conseguir entendê-la na sua profundidade, não naquilo que é raso. Talvez você já ouviu, né, assim, né, algum pregador, né, trazendo a mensagem e você já parou e falou assim: como que ele consegue absorver tudo isso? Como que ele consegue aprender tudo isso? Aí parece que isso não é para você, porque você não consegue. Aí parece que ler a Bíblia é só para aqueles separados que vão conseguir comunicar a palavra. Ainda que você não tenha um chamado para ministrar a palavra, porque o ID é natural, é você chegar e falar de Jesus, mas talvez você não tenha vocação para comunicação no púlpito, para levar a palavra, né? Para ministrar para mais pessoas. Mas você precisa entendê-la, compreendê-la para aplicar principalmente na sua vida, na sua casa, na sua família. E aquele famoso boca a boca. Vou falar aqui, eles vão falar que a melhor, né, o melhor marketing é o boca a boca. E o melhor id é o boca a boca. É você estar numa fila e você falar de Jesus. É você estar na espera de um médico, que às vezes demora horrores, e você poder falar de Jesus. É você estar no seu dia a dia, no seu trabalho, e poder falar de Jesus. E isso você não precisa de uma vocação. Você já nasceu vocacionado para isso, porque o ID e anunciar o evangelho, ensinar o evangelho é para todo mundo. É para todos aqueles que passaram pela cruz, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que encontraram com Cristo. E hoje eu quero te dar uma dica de como absorver o máximo do texto. Eu quero que você pegue caneta, eu quero que você pegue um papel, e eu quero que você faça as anotações que vão lhe ser necessárias. Toda vez que você for ler a Bíblia, você vai... eu vou ler pelo celular. Abre o bloco de notas e vai escrevendo por ali. Mas o ideal do seu devocional é você ter esse tempo com ele. Compre um caderno, invista num caderno. Invista em canetas. Invista naquilo que você gosta, naquilo que você tem. Eu sei que eu já falei isso aqui outras vezes, mas agora eu quero ser mais objetiva e mais clara possível para que você... Eu sempre vou bater nessa tecla que devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa nutrição, é a nossa fonte, né, de vida espiritual. Então eu sempre vou bater e tudo que eu puder ensinar para que você consiga ter essa facilidade e ter essa familiaridade com a Bíblia, de absorver tudo, vai ser bom para você. Então, primeiro você vai precisar de um caderno, caneta, lápis, você pode pegar post-it, você pode pegar tudo de papelaria que você gosta de usar nos seus momentos de estudo, porque aqui não é só simplesmente ler. Para a gente entender, a gente tem que estudar um pouquinho. Eu nunca gostei de estudar, mas você vai se interessar, porque é a palavra do Senhor. É aquilo que você precisa para viver. Então pegou tudo de papelaria, pegou sua Bíblia, pegou seu caderno, se assentou. Se você tiver disponível, né, tipo um computador, ok. Se não tiver, hoje em dia tem a inteligência artificial, tem até um WhatsApp, que você pode fazer perguntas. Então você vai pegar e você vai botar lá um título, o título que você quiser, até mesmo pode ser o nome do livro. Eu vou ler a carta de Paulo para Tito. Escreve lá Tito. Eu vou ler Mateus. Bota lá, Mateus, Marcos, Lucas. Porque primeiro, eu vou começar do zero, Verônica. Do zero, começa por Mateus. Eu poderia falar, começa por João e depois vem para Mateus, Marcos, Lucas, depois vai para Atos. Mas pode ser que você assim enrole. Se você já estiver anotando, então você anota assim: João, Mateus, Marcos e Lucas, depois vem Atos e até chegar Apocalipse. Chegou Apocalipse, você vem para Gênesis até chegar a Zacarias. Então, e quando terminar tudo, volte tudo de novo, porque a Bíblia não é para parar. Ela, cada vez, cada maturidade que você vai ganhando no espiritual, ela parece que ela abre mais um pouquinho do oceano para você explorar. Ela se torna mais profunda, ela se torna algo muito mais relevante. Cara, é muito, muito bom. Não é toda a Bíblia é relevante, me perdoa essa palavra. Mas ela se torna mais, acho que, especial ainda. Porque tu fica assim, como eu nunca li isso? Você sabe que você já leu. Você fica assim, parece que eu nunca li. Parece que eu nunca tinha visto isso aqui. Que profundidade é essa? Que é assim.
É assim, quanto mais você lê, mais você explora, mais você se apaixona e mais você aprende. Então você vai botar aí, botou o título, você vai botar aí número 1, a primeira pergunta. Você vai botar qual é o texto? E ponto de interrogação. Você vai se perguntar qual é o texto. Aí você vai escrever lá. Eu tô lendo, tal. O texto, qual é o texto que eu tô? Mateus, João? E bota lá o versículo que você vai ler. Entendeu? O texto específico. Tem, na Bíblia, às vezes vem um título. Coloca esse título e bota os versículos de onde você vai tá lendo, né? E para você identificar o que aquele texto tá dizendo para você, o que ele tá querendo comunicar com você. Aí você vai botar, né, vai ter o espaço, você vai responder essa pergunta. E depois você vai perguntar o que o texto diz, tá? Ponto de interrogação. O que o texto diz? O que o texto tá dizendo? Vamos colocar da bem-aventurança, Mateus 5. Começa aí o início. Sermão do Monte. Bem-aventurados, né, os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados. O que significa bem-aventurado? É mais que feliz. Então, se eu botar o que o texto diz, que as pessoas felizes de acordo com o reino de Deus, que são as pessoas, aí você vai botar os que choram, que serão consolados. E ali você vai colocando. Na medida que você vai colocando, à medida que você vai colocando ali o que o texto está dizendo, depois você vai fazer outra pergunta. Ou então, se você quiser, você deixa ali o espaço, depois só escreve como isso se aplica atualmente. Você primeiro botou como o texto diz. O que o texto diz? E nisso que o texto diz, você já vai procurar ali qual é o contexto da época. Por que Jesus falou daquele jeito? Ou por que os apóstolos falaram daquele jeito? Como que ele se vestia, comia? Você vai começar a estudar, como eu falei, pesquisar. E procurar ver o o contexto daquilo ali. Para você entender. Que aí você vai entender que o galo que cantou não era um galo, mas era um relógio. Você vai entender que o buraco da agulha não é uma agulha normal, era uma porta. Você vai começar a aprender algumas coisas. Então, você procurou ver o que o texto diz. Você vai procurar como se aplica atualmente. Como que esse texto está se aplicando atualmente? Como que eu encaixo atualmente dentro da sociedade que eu vivo, dentro do núcleo que eu vivo? Como que esse texto se aplica? Quarta pergunta, como isso se aplica na minha vida? Porque primeiro, quando você pergunta como se aplica atualmente, é para um contexto atual, contexto de sociedade, igreja, todo um contexto, mundo, mundial, contexto. Depois você vai vir para o pessoal, como isso se aplica na minha vida, como eu devo aplicar isso na minha vida, no meu dia a dia, como que eu tenho que colocar isso em prática. E quinto, como comunicar esse texto. Primeiro você viu como que ele se aplica atualmente, como que ele, para quê, né, o contexto que ele foi escrito, o que o texto está dizendo. Depois você vai ver como que ele se aplica atualmente, depois como se aplica pessoalmente, depois como você pode comunicar esse texto, como você pode passar para as pessoas, como você pode mostrar o texto, né, no seu dia a dia, na sua prática. Talvez é só com as suas atitudes, talvez é falando, talvez é... Eu creio que... eu tô com uma colinha. É isso. E depois você pode fazer um resumo total. Aquilo que você achou que, poxa, eu quero anotar sobre isso, ou eu quero fazer uma oração em cima de tudo isso que eu aprendi, e eu quero escrever algo que fique de lição para minha vida. Aí você vai escrevendo, e você pode botar também uma palavra-chave, porque às vezes tem, mas é muita coisa, mas se você pegar uma palavra que vai te remeter a tudo isso, fecha esse texto numa palavra-chave, para quando você lembrar dessa palavra, tu vai lembrar do texto, tu vai lembrar do contexto, do que ela foi escrita, para quem foi, como que eu aplico na sociedade, na minha vida, como que eu comunico. E essa palavra-chave, ela vai te gerar isso. Porque se não for muito fácil, nada no começo é fácil. Quando você for aprender a andar, certamente você caiu várias vezes, você teve medo, sua perna tremeu. E você hoje até corre. Verônica, eu não tô correndo. Talvez por condicionamento físico. Mas você pode aprender a correr. Então, tudo é um aprendizado. E tudo no começo é mais difícil. Quando você começa a fazer exercício físico, no começo, você tem um condicionamento pequeno. Então, você começa bem devagarinho. Passar desse tempo que vai aumentando, você vai fazendo mais coisas até chegar aonde é real, né, você tem que chegar. Então, hoje, eu te peço que você reflita sobre tudo isso, sabe? Traz uma meta de ler pelo menos
durante um mês um livro. Não precisa ser 2 livros, 3 livros. Não, pelo menos num mês eu vou ler um livro. Dessa forma que ela me ensinou. Fazendo pergunta pro texto, conversando com o texto. Claro que em primeiro lugar, como eu já falei que outras vezes, você vai orar e pedir ajuda do Espírito Santo para ele sentar do seu lado, para ele te orientar, para ele te ensinar. E depois você vai fazer essas aplicações. Então, invista em você. Invista na sua vida. Cuida da sua vida espiritual, lendo, aplicando tudo isso, né? E aprendendo mais da palavra do Senhor, como aplicá-la. E você tá livre para fazer colorir, você tá livre para desenhar na sua folha, você tá livre para botar a sua cara do seu jeitinho. Se mesmo assim, depois de tudo isso que eu tentei de alguma forma simples comunicar como você se relacionar com a Bíblia, você ainda tiver dúvidas, eu te peço que você deixe aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que eu terei um prazer imenso em responder, porque o meu maior objetivo nessa terra é fazer com que você se aproxime de Jesus, aprenda com Ele e a cada dia mais se aprofunde não só na palavra, mas na graça, no conhecimento e no seu amor por Ele. É isso que eu desejo, é isso que eu quero me empenhar todos os dias da minha vida para fazer, é te aproximar de Jesus. Então fica com Deus, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.